Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos nós, trazendo muita luz, muita paz, muita harmonia, que é o que todos nós buscamos e precisamos. Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria, para a gente fazer um estudo, uma dissertação de uma mensagem desse livro, Vinha de Luz. Esse livro nós temos a psicografia de Francisco Cândido Xavier e temos a palavra ditada pelo Espírito de Emmanuel. Então, Emmanuel traz para nós, na lição de número 14, o título, Aproveitamento. Aproveitamento, nós sabemos que é o uso adequado de alguma coisa. É o proveito, é a utilidade, é o progresso, daquilo que nós aproveitamos, do que aprendemos, do que chega até nós. Então, cada um de nós vamos acumulando tudo que nós tiramos proveito e utilizamos na nossa vida. Mas Emmanuel, para trazer essa mensagem, ele se inspirou na primeira carta que Paulo de Tarso enviou a Timóteo, quer dizer, a primeira epístola a Timóteo. E no capítulo 4, versículo 15, ele diz assim, palavras de Paulo: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, Paulo está orientando aqui a Timóteo para que ele medite nestas palavras, nessas coisas que nós vamos ver aqui, onde eu busquei lá no capítulo 4, dessa epístola de Paulo, essa carta enviada a Timóteo. Então, vamos falar um pouquinho de Timóteo, Timóteo, ele foi irmão, foi colaborador e foi um filho espiritual muito amado de Paulo. Foi um jovem discípulo que desempenhou com pleno êxito a missão da providência divina que Paulo o encarregou. Essa primeira carta, ela foi escrita da Macedônia nos últimos dias da vida de Paulo, onde ele recomenda a Timóteo para que ele leve essa doutrina, que é o cristianismo, aos irmãos, alimentando-os com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora ele seguiu com exatidão, aproveitamento, inspirada nas palavras de Jesus. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, aonde vem Paulo, diz para Timóteo, medita essas palavras, ocupa-te nelas, para que seu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, nós vemos que Timóteo foi aquele que acompanhou Paulo na sua peregrinação, no seu trabalho, de levar a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus. Então, ele chega e vai sendo preso porque ele era um desertor do exército romano, que todos nós conhecemos muito bem a história de Saulo, que virou Paulo. Enquanto Saulo, ele era aquele guerreiro, e quando acontece um fenômeno com ele, em que ele vê um espírito de luz, de uma luz intensa, que até ele se cegou. E ele vê também a voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então ele foi e trabalhou e levou, quando ele se transforma em Paulo, deixando de ser Saulo, ele começa a levar a palavra de Jesus, que ele abraçou, até dizendo, já não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim, que todos nós conhecemos a história de Paulo, que é maravilhosa. É um exemplo para todos nós. Mostrando que, de todo o aproveitamento que ele havia tirado da sua vivência, onde ele estava ali buscando os novos cristãos, que ele está aí, fazia um holocausto ali na cidade de Damasco, ele compreendeu que ele estava fazendo aquilo que era justo, porque os seus superiores disseram a ele que eram arruaceiros, que perturbavam a paz do povo de Jerusalém. Então, ele tinha sua ética, sua moral, ele estava fazendo aquele trabalho, acreditando estar sendo feito certo. Então, ele vai e se torna Paulo, quando ele se vê assim cego, encontra com um enviado de Jesus, que foi Ananias, que o desperta para a visão que ele teve, o fenômeno que ocorreu. Então, ele vai e começa a querer conhecer um pouco mais do que ele viu. Ele viu um espírito de luz. Então, ele ficou sabendo que era Jesus.
Então eu quis conhecer mais a sua história, porque ele perseguia, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então deu a ele essa curiosidade de conhecer mais. No que eu conheço, ele viveu ali, vivenciou uns 3 anos, mais ou menos, com os discípulos de Jesus. Então ele abraçou a causa, ele despertou para aquilo que estava ali camuflado dentro dele, que era descobrir Deus dentro de si. E ele despertou para sua própria luz. Ficou encantado, admirado e começou então a trabalhar para Jesus como também um novo cristão. E Timóteo era aquele seu companheiro que estava onde ele estava lá Timóteo junto. Quando ele ficou preso, foi preso pelos romanos, pelo exército de Roma, como desertor do exército, ele já estava ali, já nos seus últimos dias, e ele não deixava de enviar essas cartas, para que aquele espaço que ele deixou não ficasse vazio, que outro ocupasse o espaço e continuasse levando a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, quem conhece o Pai, conhece o Filho. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Porque a palavra, o sentimento, a vontade de fazer de nós criaturas, seres humanos melhores, vem em todo o Evangelho de Jesus. Nós vemos isso. Então, Timóteo, estando ali ao seu lado, ele acreditando que Timóteo tinha tido um aproveitamento perfeito nessa companhia dele, então ele diz a ele, para que ele pudesse ocupar o seu lugar, mostrando todo o aproveitamento que ele teve na sua companhia, mas esse aproveitamento que fosse exposto a todas as pessoas, que as pessoas pudessem também aproveitar do que ele aprendeu e não esquecendo das palavras de Jesus, né? Que ele diz que ele veio para trazer a luz para o mundo, para que todos nós que vamos crer em Jesus, vamos crer na palavra, nos despertamos e saímos das trevas, que é sair da nossa ignorância de não conhecimento. Mas vamos ler um pouquinho aqui da mensagem de Emmanuel, que ele traz para nós, que é muito interessante a mensagem de Emmanuel. Ele diz, geralmente o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Eu digo que, para mim, aconteceu isso. Eu acho que acontece com todos nós quando a gente começa, né? Somente na doutrina espírita, começamos a ler os livros espíritas, participar de seminários e participar das palestras, a gente sempre pensa, se o fulano tivesse aqui do meu lado, aquela mensagem ali era para ele. A gente pensa essas coisas, fulano, cicrano, né? Mas Emmanuel está nos dizendo o quanto nós estamos equivocados. Se somos nós que estamos lendo um livro, participando de um seminário, ouvindo aquela palestra, aquelas palavras, é para nós. Simplesmente para nós mesmos. Para que nós possamos fazer uma reflexão, tirar o proveito possível para utilizar na nossa vida, no nosso cotidiano, dando o nosso exemplo do aproveitamento que nós tivemos. Voltando lá no Paulo, né? Paulo, quando ele teve aquela visão, aquele fenômeno que ele viu, ele demonstrou que ele teve um conhecimento muito, muito importante, que foi para ele. Ele estava à frente de um exército. Mas a visão e aquela voz foi simplesmente para ele, Saulo. Então, o aproveitamento tinha que ser somente dele. Por isso, ele desertou do exército, né, e foi conhecer um pouco mais daquilo que havia um vazio dentro dele, que era o despertar da sua espiritualidade. E o que conhece compete a todos nós. Então, esse despertar da nossa espiritualidade, aonde nós estivermos, é nossa, é única. É nossa. Nós não despertamos a espiritualidade de ninguém, né? Tem que ser, nós podemos dar o exemplo, como Jesus veio como o maior exemplo que nós tivemos, o maior modelo. Mas Emmanuel continua e diz, aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Então, tudo que chega, o mais importante é o aproveitamento que nós temos. Por isso que a questão fundamental, como diz Emmanuel, é de aproveitamento.
É imperioso reconhecer que o seu coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida. É indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Então, tudo que nós tivermos uma oportunidade de aproveitar do livro que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos ouvindo, que chega até nós, é para nosso cotidiano, nosso dia a dia, nossa vida. Mostrar que valeu a pena estarmos ali. Tiramos proveito, nem que seja de uma frase, né? A gente sempre tira o proveito a preencher, às vezes, o nosso quebra-cabeça, né? Aquelas pontos de interrogações enormes que nós temos na vida e aquilo que chega até nós. Por isso que o esclarecimento, ele exige esforço bem maior e requer mudança de atitudes e de comportamentos. O esclarecimento é tudo na nossa vida. Quantas coisas fazemos por ignorância? Exemplo maior também nós temos aqui com Paulo. Saulo, quantos erros ele cometia a ponto de Pedro dizer a ele que o amor cobre a multidão de pecados. Porque ele estava preocupado, ele já havia tirado tantas vidas, né? Vidas de novos cristãos, aqueles que seguiam a palavra do Cristo, que é a palavra de Deus. Mas Pedro diz, o amor cobre a multidão de pecados, a multidão de erros. Então a gente percebe que nós cometemos muitos erros, é normal. Quando nós fazemos tantas coisas que nós não temos ainda esclarecimento, as nossas atitudes, nossos comportamentos são naturais. Mas a partir do momento que nós temos o conhecimento, aí existe um pouquinho de esforço de nós. Porque Jesus vem e diz para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse conhecimento que exige um pouquinho de esforço de nós, é um esforço pessoal, deliberada vontade que nós temos que ter de aprender. Mas é de compensação inestimável, porque liberta para sempre. Nós nos tornamos livres, livres pensadores nós somos. Agora imagine com o nosso pensamento em obras magníficas, pensamentos positivos, altruístas, pensamentos que nós acreditamos que somos importantes para nós mesmos e para Deus. Como muda o nosso olhar, como mudou o olhar de Saulo, quando ele teve uma visão que mostrou para ele a existência do além da matéria, do que ele via com seus olhos carnais. Mudou todos os seus paradigmas, os conceitos que ele tinha, para ser outro, para ser Paulo de Tarso, que deixou para nós esse legado maravilhoso e convidando, instruindo Timóteo que ocupasse o seu espaço e levasse também o conhecimento para todos, do que ele aproveitamento que ele teve. Então é muito importante, por isso que nós vamos conhecendo quando Jesus vem até nós, dizendo que eu não vim mudar nenhuma lei, mas assim confirmá-las, que é a lei do amor. Esse amor que traz a paz, a serenidade em todos nós. Como nós precisamos dele, né? Nós vivemos em busca, em prol desse amor. E Jesus vem trazendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas vamos entender esse amor de Jesus. Precisamos entender, porque às vezes nós confundimos muito ainda o amor, né? Nós confundimos amor com posse, com mimo, com preocupação, com apego, às vezes com carência, controle, atração, admiração. Nós confundimos. Eu amo, é tão fácil falar eu amo, mas Jesus traz para nós o amor incondicional. Esse amor incondicional, ele resume-se formando o seu princípio em duas palavrinhas, que é empatia e compaixão. Então vamos entender essa empatia e compaixão. Primeiro Jesus diz, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados são os pacificadores, porque felizes são aqueles que têm compaixão, felizes são aqueles que levam a paz.
como disse Jesus, né? Ele disse a Jesus, a seus apóstolos, leve a paz em todas as casas que chegar. Se as pessoas não aceitarem a sua paz, sacuda a poeira da sua sandália e siga, porque a paz é sua. Então não importa, a partir do momento que nós conquistamos, a conquista é nossa. Por isso que a empatia e a compaixão que Jesus vem trazer para nós está nesse sentido. Quando nós vemos que Jesus traz, eu não vim mudar nem a lei, nenhuma lei, sim confirmar a lei do amor, ele nos fala da primeira revelação, como é de Moisés, traz 10 mandamentos, não roubar, não matar, não cobiçar o outro, né? Respeitar pai e mãe, tudo isso ele traz em 10 leis. Jesus transforma em apenas uma e diz amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, porque simples graminha, simples mosquitinho que não podemos subestimar de jeito nenhum, não é? E até o ácaro, que a gente nem consegue ver a olho nu, tem princípio inteligente, porque foi criado para inteligência superior. Foi criado por aquele ser que vive imanente no universo. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em cada um de sua obra, nós vemos Deus. Então, esse amor, esse é o mandamento, o primeiro mandamento, que o outro que Jesus traz para nós, que é amar o próximo como a ti mesmo, também é o primeiro mandamento. É análogo. Ele diz que é igual. Amar a Deus é amar o próximo como a nós mesmos, porque somos criações de Deus. Todos nós temos a lei da igualdade, porque somos filhos de Deus. E quando a gente vai se colocar no lugar do outro, para amar o próximo, temos que ter empatia. A empatia é a gente se pôr no lugar do outro, mas não acreditar que se eu estivesse no lugar do outro, eu faria diferente. Não faria. Se eu estivesse no lugar do outro, eu faria igualzinho. Eu estaria na mesma condição de aprendizagem, de evolução, de aproveitamento que ele teve, do que chegou até ele. Então, a gente tem que ter compaixão, misericórdia, se colocar no lugar dele, entender o que está acontecendo, sabendo que ele chegará ao ponto que nós chegamos, se nós já tivemos condições de saber que não faríamos o que o outro está fazendo. Se ele está fazendo algo que nós reprovamos. Então, lembrar que é necessário sempre amar ao próximo como a nós mesmos. É quando a gente já se conhece, já se ama, e já começa a entender o que é amar o próximo. O que é estar no outro. Nós não podemos auxiliar, podemos orar, mas podemos abraçar, né? Podemos dar a ele força, mas jamais subestimar qualquer ser humano que foi criado por Deus. Mesmo que nós acreditamos que ele não está ali onde a gente aprendeu, mas sabe mais coisas que às vezes a gente não sabe. Hoje em dia a gente sabe, o médico sabe de medicina, mas não sabe de engenharia, né? Então a gente sabe que ninguém é completo. Nós estamos buscando, sim, a perfeição. Somos seres perfectíveis. Nós seremos um dia tão perfeito quanto o Pai o é, como disse Jesus. Então é muito importante a gente ver. Por isso que eu trouxe para nós uma vida de Allan Kardec. Falar um pouquinho de Allan Kardec, porque ele traz para nós todo um aproveitamento incrível. Porque antes de ser Allan Kardec, ele foi um grande pedagogo, um grande instrutor, professor, que ele trabalhou e fez uma vida maravilhosa. Ele teve um aproveitamento com o nome de Hippolyte Léon Denisart Rivail e morava na França. Ele deixou um legado incrível lá na França, como um grande instrutor e professor. Então, Allan Kardec, a grande cultura dele, o carinho e a diligência com que ele fez no trabalho que se comprometera, fez o que ninguém ainda havia feito. Foi o primeiro a formar com fatos observados um corpo de doutrina metódica e regular, claro e inteligível para todos, extraindo do amontoado de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais com que elaborou uma nova doutrina filosófica. O estudo da doutrina espírita é realizado de forma regular e sistematizada, segundo os critérios definidos por Allan Kardec,
nos fornece meios para melhor compreender quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui e qual será a nossa destinação espiritual, quando nós tomamos conhecimento das orientações básicas que os espíritos superiores transmitiram ao codificador, tais como Deus, Espírito, matéria, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, o bem e o mal, a lei de adoração e muitas outras. Esse foi o nosso Allan Kardec. Mas vamos falar um pouquinho do senhor Hippolyte Léon Denisart Rivail, que foi Allan Kardec antes de ser Allan Kardec. Ele, como Hippolyte, um grande pedagogo, um grande educador, ele conseguiu dominar um incomensurável universo de conhecimentos humanos, da administração escolar, a agricultura, da pedagogia, a estatística, a filosofia, etc. Ele dominava a matemática, a literatura, se interessava por ambos os setores. Foi admirado pelas suas nobres, peregrinas qualificações, porque ele era polivalente, poliglota. Esse Hippolyte falava várias línguas, tinha um conhecimento amplo, que nós vamos ver aqui nos conhecimentos amplos dele, como Hippolyte, Léon Denisart Rivail. Ele dava vários cursos, curso prático de aritmética, segundo o método de Pestalozzi. Pestalozzi foi um grande reitor de uma universidade da Suíça. Hippolyte estudou lá. E o Pestalozzi achava incrível a facilidade que aquele homem tinha, que era Hippolyte, de aprendizagem. Era uma facilidade incrível de aprender línguas. Então, quando o Pestalozzi viajava para outros lugares, ele deixava o senhor Hippolyte no seu lugar, porque ele sabia que ele estava apto, tinha todas as possibilidades de orientar qualquer pessoa que se aproximasse. Olha que maravilha, né? Então, o senhor Hippolyte Léon Denisart Rivail fazia cursos de gramática francesa clássica, tinha manual de exames de aritmética e geografia, cursos de química, física, astronomia e fisiologia. Na astronomia é interessante, porque ele levava seus alunos, ele tinha lá uma equipe de aquelas lunetas para estudar os astros. Ele era encantado com as estrelas. Então a gente percebe, dizem que ele era um homem cético, que não acreditava nesse lado, que todo mundo fala de espiritual, mas ele tinha lá um vazio dentro dele, Ele precisava se despertar, porque ele sabia, quando ele via as estrelas, quando ele via os astros, que não foi criado pelo homem. Tinha um ser superior que criou essas maravilhas, que ele tanto admirava e estudava. Então, um certo dia, nós vemos aí que um certo dia ele teve a curiosidade de conhecer e despertou. Mas antes de falarmos nesse assunto, vamos ver aqui alguns diplomas que o senhor Hippolyte Léon Denisart Rivail recebeu lá. Ele recebeu o diploma de fundador da Sociedade de Previdência dos Diretores de Colégios e Internatos de Paris. Diploma da Sociedade para Instrução Elementar. Diploma do Instituto de Línguas. Diploma da Sociedade de Educação Nacional, da Sociedade Gramatical, da Sociedade Francesa de Estatística Universal sobre Educação e Ensino. Então, nós vemos que foi por isso que os espíritos reveladores souberam escolher muito bem aquele que haveria de abrir para a humanidade os pórticos de uma nova era com a codificação espírita. Então, esse Hippolyte Léon Denisart Rivail, ele era cético. Não acreditava nas coisas espirituais. Mas um amigo seu o convidou várias vezes, insistiu, persistiu, e um dia ele resolveu ir ver. Não foi na primeira vez, não. Ele foi várias vezes, até ele perceber que aquelas mesas girantes havia um princípio inteligente ali. Aí despertou nele a curiosidade de trazer, de buscar, pesquisar, onde ele começou a ver que o médio, tanto ele estava na França, como ele estivesse na Itália, ele estivesse em Portugal ou na Espanha, esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados era igual, era análogo. Então, mediunidade era igual
essa recepção. Então, ele despertou nele esse interesse. Então, ele resolveu, então, ir mais além, aprofundar, porque ele era um homem de ciência. Ele tinha vontade de pesquisar mais, conhecer mais, aprofundar mais. Então, ele teve que adotar um pseudônimo, porque, como Hipólito, ele já era muito conhecido na autoria de seus livros, ele assinava os livros, né, nos livros que ele fazia traduções, tudo ele assinava seu nome, então não poderia, todas as pessoas já conheciam Hipólito Léon Denisart já como um grande pedagogo, um grande instrutor. Então, seu guia deu a ele uma orientação dele escolher Allan Kardec, e foi um nome que ele teve numa reencarnação muito antiga e que poderia utilizá-lo. Foi numa vida que ele teve nas Druidas, que é lá nas Galhas, que hoje é a França. Então, a gente percebe essa maravilha que ele resolveu abraçar essa missão. Todos nós viemos, né, nós somos um planeta de provas e expiações e também de missão. Então, nós passamos um tempo passando provações, passamos às vezes por expiações, mas todos nós também passamos por uma missão. Então, chegou o momento de Allan Kardec passar pela sua missão. Ele já devia ter passado por provações, expiações na sua vida. Escolheu esse nome e foi. Mas olha que interessante que eu trouxe para nós, quando ele resolveu aceitar a missão de trazer a doutrina dos espíritos, que ele faz questão de dizer que não é do homem, e sim dos espíritos. A palavra médium, mediunidade, são de Allan Kardec. Se a gente vê em outros livros, não, é do Espiritismo, é dele. Então, olha o que Allan Kardec diz ao Espírito de verdade, né, que é a espiritualidade que ia auxiliá-lo. Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual será difícil, eu creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem a minha tarefa. O Espírito de verdade respondeu para ele: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de seu lado não fazeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Sua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Allan Kardec abraçou tanto a causa que trouxe para nós o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se despertou espírito. Ele despertou o Deus interior e começou a brilhar a sua própria luz. E ele caminhou feliz. E ele se doou por inteiro. Trouxe todo o aproveitamento que ele poderia trazer para deixar para nós a doutrina dos Espíritos. Que grandeza maravilhosa que nós dizemos muito obrigado todos os dias. Eu, pelo menos, agradeço todos os dias ter conhecido a doutrina espírita. Ela renova nossos conceitos, são nossos paradigmas de vida, faz uma transformação, como aconteceu com Paulo, fez uma transformação, como aconteceu com Allan Kardec, antes Hipólito Léon Denisart Rivail. Então, a gente vai vendo que tudo depende de nós. Olha as palavras de Albert Einstein, que era um grande cientista. Olha as palavras dele. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. É a vontade. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. É a vontade. A vontade de mudar está dentro de nós. A vontade de trazer o conhecimento, tudo que chega até nós, para que a gente possa utilizar na nossa vida para melhor, depende exclusivamente de nós. Por isso, eu vou ler uma mensagem que está aqui no livro Sabedoria. Essa mensagem foi psicografada por João Nunes Maia e foi ditada pelo Espírito de Maria Nunes. Ela diz assim: para quem tem o aproveitamento do que a vida nos ofertou, já tem a caridade do bem no coração.
compreende com mais facilidade as coisas que se apresentam por variadas modalidades e sorri para a vida, vendo nela somente o bem, extraindo dela somente o amor. A atualidade nos convida para uma nova modalidade de ajudar, aquela que o beneficiado se torna logo um benfeitor. Comece hoje mesmo a exercitar a prática da caridade, cujo campo maior é a sua mente. Pensando, falando, escrevendo, você poderá despertar gigantes do altruísmo, capazes de renovar o mundo e as almas. E essa descoberta depende do esforço de cada um. Descobre-se com pesquisa individual quando temos em mira o bem-estar universal. Então, nós vemos que todo aproveitamento que nós podemos ter de tudo que chega até nós depende exclusivamente de cada um de nós. É preciso a gente entender, como diz André Luiz nessas frases aqui, ele diz assim: viva no presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã você precisará viver hoje. Então nós sabemos que o hoje é importante. O que chega até nós ontem foi ontem, mas o que nós chegamos no hoje com mais esclarecimento, nós vivenciamos hoje, porque o futuro é amanhã e amanhã vai ser hoje. Então, o que nós levamos amanhã, que não nós vamos caminhando, nós só caminhamos para frente, nós não retrogradamos nunca. O que aprendemos é nosso. O que está aqui na nossa mente é nosso. Quando a gente lê um livro e que a gente consegue anotar aquilo que a gente gravando, aquilo que a gente mais gostou, é aquilo que fica na nossa memória. Nós memorizamos aquilo que nós gostamos. E é exatamente aquilo que nós precisamos e que às vezes nós dizemos, fulano, Bertrano é que precisava ouvir. Não. Se somos nós, como diz Emmanuel, que estamos lendo, que estamos ouvindo, é para o aproveitamento nosso, no nosso dia a dia, na nossa vivência com as pessoas. Por isso é que nós temos a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela traz para nós tudo o que nós precisamos do entendimento, ela é completa. Porque a doutrina dos espíritos, ela está sempre trazendo coisas novas, como diz Allan Kardec, né? Se a ciência traz e muda algumas coisas que está na doutrina, vamos ficar com a ciência, porque a ciência está buscando, estudando e trazendo para nós o que está no esclarecimento do nosso dia, do nosso hoje. Que nós vamos evoluindo, né? O tempo sempre está evoluindo. Eu trouxe aqui também uma mensagem do... Deixa eu ver onde que ele fala. Que é do Livro dos Espíritos, lá no livro 3, no capítulo 8, onde tem a lei do progresso. Todos nós vemos que todos que nós falamos conseguiram o seu progresso. O progresso que nós conseguimos é quando nós despertamos para sermos nós mesmos. Caminharmos com nossa própria luz, despertando já o nosso Deus interior, porque todos nós somos filhos de Deus. Como disse Jesus, tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, porque somos todos filhos de Deus. Mas nessa questão que eu trouxe, a questão de 799 do Livro dos Espíritos, é para a gente ver, falando, de Allan Kardec fala para nós, sobre esse progresso. Ele pergunta à espiritualidade, de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E a resposta foi, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro, destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, nós temos aí a doutrina dos espíritos, o espiritismo, que nós vimos um grande homem que foi, antes de ser Allan Kardec, grande pedagogo, Hippolyte Léon Denis Arte Rivail, que tirou todo o proveito que ele pôde tirar para auxiliar o povo do seu país. E
também para todo o universo. E nós lembrando que Allan Kardec abraça a causa. E ele também, tenho certeza que ele disse a mesma coisa que Paulo. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque as orientações que ele traz para nós no livro na terceira revelação, né, que é o livro, a mensagem, que é o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, me deu um branco. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que ele traz para nós a essência da doutrina espírita, que é o cristianismo. Palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Jesus faz questão de dizer que não é palavra dele, sim de Deus, na qual ele veio com uma missão. Jesus passou por tantas passagens lá, como nós podemos dizer, né? Por provações, expiações, mas deixou uma missão maravilhosa para nós. Quando nós conhecemos a sua luz, nós nos libertamos das trevas. Porque quando nós conhecemos a luz de Jesus, ele desperta em nós, brilhe vossa luz. Conhecer a luz de Jesus é despertar o nosso Deus interior e caminharmos com a nossa própria luz. Não esqueçamos jamais disso. Estamos aqui, somos sempre importantes para Deus. Tem pessoas que acreditam, ninguém me ama. Nós somos muito amados, mas muito amados mesmo, às vezes mesmo sem saber. Mas o principal é quando nós nos amamos. Porque quando a gente conhece esse amor incondicional dentro de nós, nós amamos a todas as pessoas, sejam elas quem forem que se aproximar de nós. É um nosso irmão, porque é um filho de Deus. O mais, eu agradeço toda a oportunidade de estar aqui, que o Senhor nos abençoe e que Deus de luz esteja sempre iluminando a nossa caminhada. Que assim seja. Muito obrigado, uma boa noite.